Saudações, alunos de Direito Tributário, aqui é o professor Carlos Augusto e neste vídeo nós vamos falar sobre execução fiscal. Vamos lá. A execução fiscal é um procedimento para que a Fazenda Pública receba créditos seus. Pode ser créditos oriundos de tributos, de multas tributárias ou outros créditos extratributários. Pode ser crédito relacionado à multa contratual, pode ser crédito relacionado à multa sobre propriedade urbana ou multa ambiental, pode ser também valores devidos ao inadimplemento contratual, como por exemplo, a Fazenda Pública ela faz um contrato de concessão de serviço público e a empresa tem que pagar um preço mensal, anual, normalmente chama outorga isso, né? A empresa não paga, pode entrar com a execução fiscal. Então a execução fiscal não serve só para cobrar tributo, não é só crédito tributário, não é só tributo e multa tributária, também ela abrange outros créditos tributários, viu? Inclusive, se houver constatação, por exemplo, a Fazenda Pública, vamos supor que o município ele pagou a mais salário de funcionário. Pagou uma vez, pagou duas vezes, não sei, pagou a mais de um reajuste que não podia, ou pagou um agente público, vereador, secretário, tal. Se for constatado que o pagamento foi ilegal, a Fazenda Pública ela pode calcular a diferença e cobrar mediante execução fiscal. É assim, se o funcionário estiver trabalhando, dá para descontar, mas se ele não for mais funcionário, aí cobra mediante execução fiscal. Então, não é só para crédito tributário, apesar do nome execução fiscal, fiscal a gente lembra de parte tributária, né? Não é só para isso que serve a execução fiscal. Ela também serve para cobrar créditos não tributários. Muito bem. A execução fiscal, ela vem regida pela Lei Federal 6.830 de 1980. E ela estabelece um procedimento bem simplesinho. Ela é uma lei curtinha, tem 40 e poucos artigos, né? É uma lei que está aí já faz 40 anos, mas está firme e forte. E, basicamente, a execução fiscal ela vai ser ajuizada pela Fazenda Pública, por pessoas jurídicas de direito público. Então, pode ajuizar a execução fiscal a União, Estado, Município e Distrito Federal. E também as suas autarquias, inclusive as classistas, como a OAB. E as fundações governamentais que tiverem personalidade de direito público. Então, todas essas entidades elas podem ajuizar a execução fiscal para buscar créditos seus. A inicial de execução fiscal ela é bem curtinha. É endereçamento, qualificação do devedor, valor da dívida, pedido de citação, data, procurador da Fazenda Pública, acabou. É curtinha. Eu acho que do direito extrapenal é a peça mais curta que nós temos, viu? Assim, do que não for penal. Aliás, não sei, eu acho que é uma peça bem curtinha, né? Não vou ficar comparando com outros ramos, mas é um terço de meia folha, meia página. Meia página com letra grande. E instrui a inicial da execução fiscal a certidão de dívida ativa, que é um documento que copia os dados do registro de dívida ativa com relação àquele executado. Então vai ter lá seu nome, vai ter lá o seu endereço, a descrição do tributo, fundamento legal, valor, um monte de coisa, certo? Então nós vamos ter lá os requisitos, os elementos da certidão de dívida ativa, também no artigo 2º dessa lei 6.830/80. Porque lá o Código Tributário Nacional, lá quando ele fala da administração tributária, ele traz requisitos da certidão de dívida ativa e aqui também nós temos de novo requisitos da certidão de dívida ativa. E a certidão de dívida ativa ela vai ser emitida, vai acompanhar a inicial e é ajuizada a execução fiscal. Ajuizada a execução fiscal, o juiz vai despachar o seu recebimento e a citação do devedor, do executado. Esse despacho ele interrompe a prescrição, retroagindo os efeitos para a data do ajuizamento da ação. O executado ele é citado para pagar em 5 dias ou oferecer bens a penhora. Então é muito comum para advogado que está iniciando receber um cliente com mandado de citação. Aí o advogado lê, né, o cliente explica, tem uma citação aqui para pagar em 5 dias.
calma. Em 5 dias você não vai ter que apresentar nenhuma defesa jurídica, não. Esse prazo realmente é só para o executado pagar se ele quiser ou se ele quiser nomear bens a penhora. Se ele não fizer nenhuma coisa nem outra, o juiz abre vista para a Fazenda Pública indicar bens a penhora. Se a Fazenda Pública não indicar bens a penhora, aí o juiz, cumprindo o artigo 185-A do Código Tributário Nacional, ele vai fazer o bloqueio de bens do executado. Sendo localizados bens ou dinheiro em aplicação bancária, conta bancária para penhorar, aí o executado ele vai ter ocasião de apresentar embargos à execução. Então ele vai poder apresentar sua defesa, embargos. Esses embargos eles só podem ser apresentados se o juízo da execução tiver garantido. O que quer dizer isso, juízo garantido? Isso quer dizer que ou tem bens penhorados, que garante a execução, ou então que o executado apresentou o depósito em dinheiro. Aí ele pode apresentar os embargos à execução fiscal dentro do prazo de 30 dias. 30 dias. Atenção que esse prazo ele começa a correr da data do depósito ou do termo de penhora. Eu não falei intimação, falei termo de penhora. Então, a partir do momento, não falei da juntada da intimação, é da intimação do termo de penhora. Então, o oficial de justiça vai lá, faz a penhora e intima o executado, ele dá o ciente. Dessa data, do dia seguinte, essa data já está correndo o prazo para embargar. Por que eu falo isso? Porque normalmente, em processo civil, se conta o prazo, quando é intimação por mandado, da juntada do mandado aos autos. E aqui não, é da intimação da penhora, não é da juntada da intimação, não é do mandado de intimação. Então, atenção com isso, viu? Atenção com esse prazo. Aí, os embargos eles são recebidos pelo juiz, a Fazenda Pública é intimada para impugnar, questionar, né, os embargos, se manifestar. E depois, normalmente, não tem instrução, não tem nada. O juiz muitas vezes abre vista para o embargante, agora se manifestar sobre a impugnação da Fazenda Pública. E depois, normalmente, não tem instrução, não tem mais nada, e o juiz já sentencia. Essa sentença do juiz, ela vai comportar recurso de apelação, dentro do prazo de 15 dias, né, o prazo do processo civil. Agora, se a execução fiscal ela for de baixo valor, atenção! Se ela for de baixo valor, na forma do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, o recurso não é apelação. O recurso se chama embargos infringentes. Ele é dirigido e vai ser julgado por o próprio juiz que sentenciou. Então, olha, é mais fácil chover canivete do que o juiz ele reformar a decisão dele, viu? Eu acho que eu já apresentei... Hoje faz um tempo que eu não mexo com execução fiscal, mas quando eu mexia... Eu apresentei mais de 15 mil embargos infringentes. E desses, o juiz acolheu 5 ou 6. Um caso de prescrição, outra que era sobre legitimidade sujeito do executado, outra era sobre defeito na certidão dividativa, que eu argumentei que não tinha. Gente, é desprezível. Então é muito difícil o juiz acolher esses embargos infringentes, viu? Ah, sim, são constitucionais. O Supremo Tribunal Federal já julgou que eles são constitucionais, tá? Embargos infringentes. São apresentados pelo próprio juiz que sentenciou e julgados por ele. E depois da decisão dele, o que cabe? Bom, se tiver questão constitucional, que já foi pré-questionada, tudo, recurso extraordinário. Se tiver violação à lei federal, não cabe recurso especial não, porque não é decisão de tribunal. O artigo 105, inciso 3º, fala que só cabe recurso especial de decisão de tribunal. Não é. Se for uma violação muito grave à lei federal, pode ser que caiba um mandado de segurança contra a sentença do juiz. Viu? Bom, o crédito fazendário regularmente constituído, ele vai ser discutido pelo executado através dos embargos. E o artigo 38 do Código Tributário Nacional também possibilita a discussão através de ação declaratória fiscal ou de ação anulatória fiscal ou mandado de segurança. Aliás, ela chama de ação declarativa de inexistência de relação fático-jurídica, eu me confundo. Mas basicamente é a ação anulatória fiscal. Então você tem um lançamento,
você não vai discutir não vai esperar uma execução fiscal, você já vai discutir. Ou então, através de mandado de segurança. Eu tenho vídeo gravado só sobre a ação anulatória fiscal e um outro só sobre o mandado de segurança em matéria tributária, viu? Vale a pena dar uma olhadinha lá e assistir depois. E o que eu chamo a atenção aqui do artigo 38, que fala da ação anulatória fiscal e do mandado de segurança, é que aqui diz que para entrar com a ação tem que depositar o valor da dívida. Já tem súmula vinculante dizendo que... E antes da súmula vinculante, tinha súmula que não era vinculante, dizendo que não precisa. Não precisa. Para ajuizar a ação, não precisa depositar o valor da dívida. Se você depositar, você tem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Conforme a gente estudou lá atrás, na suspensão, o artigo 151. Tem um outro vídeo que nós falamos disso. Então, se quiser, deposita. Se não quiser, não está impedido de entrar com a ação judicial. Apesar da dicção, apesar da escrita do artigo 38. Viu? Ela é devidamente interpretada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não precisa entrar com a... Não precisa fazer o depósito judicial para entrar com a ação. Mas se tiver o dinheirinho, deposita. Porque se ganhar a ação, você recebe o dinheiro de volta com juro e correção monetária. Se perder a ação, aquele valor que você teria que pagar do tributo já está lá, você não vai sofrer duas vezes. Agora, se não tiver dinheiro e tal, então aí pede a liminar, pede tutela provisória, né? Quem sabe vai ser confirmado por uma sentença, né? Depois. Bom, o procedimento de execução fiscal ele é bem simples. Para a Fazenda Pública ele tem duas grandes dificuldades, que é localizar o executado e depois localizar bens. E também tem um volume muito grande, viu? As ações mais numerosas que nós temos no Brasil são as execuções fiscais dos estados, dos municípios, da própria União Federal. E muitas vezes essas ações elas chegam, não são nem conhecidas, mas elas chegam mediante recurso extraordinário até o Supremo Tribunal Federal. Então congestiona muito o judiciário, essas ações. Poderia até ter um mecanismo mais simples, o ideal seria ter varas especializadas, só execução fiscal, Fazenda Pública também deixar procuradores especializados só para execução fiscal. Quem sabe agora com o processo digital, né, isso não vai agilizar bastante, né? Bom, uma última palavrinha sobre execução fiscal diz respeito ao insucesso da Fazenda Pública localizar o devedor, o executado, ou bens que satisfaçam o crédito tributário. O crédito da Fazenda Pública, né? Não necessariamente tributário. Nesse caso, se a Fazenda Pública procura e não encontra nem o devedor, ou se encontra o devedor e não encontra bens, a execução fiscal vai ser suspensa. Ela vai para o arquivo. E ela indo para o arquivo, se depois de 5 anos a Fazenda Pública não tiver dado andamento, não conseguir achar bens ainda, ocorre a prescrição. Já tendo ação ajuizada, se chama prescrição intercorrente. Antes, quando eu falo antes, há uns 20 anos atrás, não tinha prescrição intercorrente, assim, reconhecida por um dispositivo da lei de execução fiscal. Então, a execução ficava lá arquivada ad eternum. Agora não. 5 anos, a execução fiscal está arquivada, é o chamado a suspensão do artigo 40, quem trabalha em cartório sabe muito bem, é a suspensão do artigo 40, mas em 5 anos, se não tiver andamento, não forem localizados os bens, a execução ela vai ser extinta pela prescrição. E o crédito tributário vai ser alcançado por essa extinção, não é? Ele também vai ser alcançado pela prescrição e ele vai ser extinto também. Então nós temos aqui a execução fiscal, um procedimento simples, certo? Mas que demanda muito empenho para a localização do devedor e de bens desembaraçados. Então tá bom, pessoal. Esse é o vídeo que eu gravei para vocês. Essa é a nossa aula, execução fiscal. É claro que eu falei de forma bem resumida para passar só uma noção para vocês. Depois vocês peguem essa lei 6.830/80, leiam seus artigos, estudem. Se tiver algum apontamento, alguma dúvida, mandem mensagem pelo Aprender. Então tá bom, pessoal. Essas nossas aulas
esses nossos vídeos não dispensam o estudo dos livros, né? Tem muitos livros excelentes só sobre execução fiscal, tá bom, gente? E quem for fazer concurso para procurador do estado, procurador do município, procurador da fazenda, tal, tem que saber essa lei de trás para frente, viu? Então vai estudar bastante. Gente, brigadão pela atenção, hein? Até o próximo vídeo.